Irmãos, os irmãos podem perceber que eu não tenho mais voz, né? Eu estou 3 dias tomando remédio, estou com um pouco de dificuldade para louvar também, mas como a Dani não pôde ficar, que o Samuel não está muito bem, ela pediu para que eu pudesse louvar. Nem ia louvar hoje, mas nós que trabalhamos na obra do Senhor, irmãos, nós temos que estar prontos em todos os momentos. O que importa não é a perfeição da sua voz, o que importa é que você adore em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Às vezes você fala assim: não louvou nada. Talvez você pense assim: fulano louva melhor, o cicrano. O Senhor, Ele não quer ouvir a minha adoração somente, Ele quer ouvir a sua adoração, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir, Ele quer que você abra a sua boca de verdade, de fato, e você adore Ele, que você olhe para dentro de você quando está adorando o Senhor, que você perceba que Ele fala com você através do louvor. Você sente a presença de Deus quando você louva, e não importa qual é o tipo da sua voz, se você tem voz grave, aguda, se você tem voz fina, é essa voz que Ele é apaixonado, é por essa voz que Ele abre o céu, é pela sua voz. Amém, irmãos? Por isso que a palavra diz, que Deus diz assim, que Ele procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Posso ouvir agora a Deus, irmãos? E somos nós todos somos esses verdadeiros adoradores. Quando nós colocamos na presença de Deus e nós adoramos o Senhor, nós entramos nessa faixa de adoradores por excelência diante de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O tema da ministração de hoje são os ministérios da prosperidade. São os mistérios da prosperidade. Queridos, abra comigo 2 Crônicas, no capítulo 1. Quero compartilhar algumas chaves que vão abrir portas na sua vida financeira. E eu creio que você tiver um pouco de paciência, eu peço até que fique ligado aí para você estar projetando rápido os textos, tá? Para quem não trouxe a palavra, não trouxe a Bíblia, pode estar acompanhando, às vezes é visitante, está vindo pela primeira vez, não trouxe a Bíblia, mas eu sempre falo, traga papel e caneta para você anotar, porque às vezes você vem no culto e você não anota, aí depois você chega em casa e fala: nossa, o que o pastor pregou mesmo? Você não vai lembrar, mas onde é que estava escrito aquilo mesmo? Como que eu vou fazer para encontrar, né? Então você vai ter dificuldade. Eu falo para vocês que um texto, um capítulo, ele pode trazer a mudança da sua vida. Um versículo só, não precisa mais que um. Quando essa palavra ela é ministrada, ela entra dentro do nosso coração como rema, né? Uma revelação do nosso espírito. Então, use isso, esse hábito de trazer um caderno para anotar, né? Anota o que a gente está ministrando, né? Para que você possa levar para a célula, remoer novamente aquilo que você compartilhar com os irmãos, aquilo que você aprendeu no culto, no dia de domingo. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? A palavra diz em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6, diz assim: e Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor, sobre o altar de cobre, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. No final do reinado de Davi, Davi unge o seu filho Salomão a rei, e ele dá instruções, Davi dá instruções a Salomão, dizendo como que ele poderia se portar diante de Deus. E Salomão, muito atento nas instruções do seu pai, todo o tempo que ele viveu ao lado de Davi, ele via que Davi era o que? Um homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia chama ele. Davi um homem muito sábio. E Salomão, atento nas instruções do pai,
desde a sua infância, crescendo junto com o pai, sendo capacitado e gerado para ser um rei, porque ele fora escolhido por Deus para reinar e substituir o trono de Davi. Observe que em nenhum momento na palavra de Deus, Salomão, antes de assumir o reinado, ele não desviou nenhuma das palavras do pai. O pai sacrificava, Davi sacrificava, e junto com Davi estava Salomão também sacrificando também a Deus, desde pequeno acompanhando o seu pai. E observe que quando ele tomou o reinado, quando ele tomou o trono, foi ungido a rei, ele foi ao monte junto com os sacerdotes e sacrificou 1000 bois. Aí imagina quantos dias ficaram lá fazendo isso, sacrificando 1000 bois. E isso não é conto de fada, irmãos, isso é real. Eles sacrificavam mesmo, porque todo dia era comum naquele tempo, o rei ordenava sacrificar animais todos os dias. Todo dia era sacrificado animais, né? Pela expiação, pelo pecado do povo, para a prosperidade, pelas bênçãos. E isso era normal. Era o que Deus pedia, todo dia tinha que chegar e sacrificar a Deus. Mas a primeira atitude de Salomão foi fazer essa oferta de 1000 bois. E aí, o que aconteceu? Na noite que ele fez o sacrifício, Salomão foi dormir, e Deus visitou Salomão no sonho e falou com Salomão. 2 Crônica, no versículo já 7, a seguir aí. 2 Crônica, capítulo 1, versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usastes de grande benignidade com o meu pai Davi, e a mim me fizestes rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra, dada ao meu pai Davi, porque tu me fizestes reinar sobre o povo, numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Amém, irmãos? No versículo 11, ele diz assim: então Deus disse a Salomão: portanto, ouvi isso no teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, e nem morte dos que te odeiam, e nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual constituíste rei. Sabedoria e conhecimentos te são dados, e te darei riqueza, bens, honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Amém, irmãos? E assim aconteceu e o fez. Salomão recebeu toda essa honra, toda a glória. Salomão foi muito mais rico que Davi, muito mais poderoso que Davi, fez muito pelo povo de Deus, julgou com muita justiça, fez muitas coisas, reinou por 40 anos, Davi também reinou por 40 anos. Mas observe, Salomão entendeu o segredo, que quando nós pedimos coisas
para satisfazer o nosso eu, nosso ego, a nossa alma, não agradamos a Deus. Mas verdadeiramente, se nós não entendemos essa vontade de Deus, nós vamos sofrer. Porque muitas vezes nós fomos ensinados errado. Aprendemos acerca das coisas de Deus errado. Pastor, quer dizer que eu não posso pedir para Deus? Nós vamos ver no decorrer dessa ministração a forma que você deve pedir para Deus e quando você deve pedir para Deus. Observe que Salomão, ele podia pedir qualquer coisa para Deus. Amém, irmãos? Qualquer coisa. E ele pediu o quê? Sabedoria e... sabedoria, conhecimento, né? Para que ele pudesse reinar sobre o povo de Deus. Ele não pediu riqueza, ele não pediu glória, ele não pediu mais força armada, um exército maior ainda, mais mulheres, mais tudo. Não. Ele pediu só sabedoria. E quem ensinou ele? O seu pai, Davi. Porque se você tiver sabedoria, você tem todo o resto. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? E nós vamos aprender isso. A chave, observe, olha para mim, a chave para você entrar em qualquer porta, estou dizendo para vocês, qualquer porta, é a sabedoria. Acontece que nós não sabemos pedir. Acontece que nós não sabemos buscar sabedoria. Nós queremos ter sabedoria como se fosse uma mágica, sem ler a palavra de Deus, sem buscar na palavra de Deus, sem jejuar, sem ter a revelação da palavra de Deus. Achamos que muitas vezes um culto só basta. Eu não preciso entrar na aula de maturidade para mim aprender sobre conhecimento, sobre a palavra de Deus. Eu não preciso entrar na maturidade porque eu tenho que estudar. Eu vou ficar lá perdendo um tempo, 1h30. Pois é, você está perdendo o tempo de enriquecer o seu conhecimento. Você está perdendo o tempo de aprender a verdadeira porta, a verdadeira chave, a chave de Davi, que abre qualquer porta, que é a sabedoria. Se nós tivermos esse entendimento, se nós conseguirmos exercitarmos, nós podemos abrir qualquer porta. Posso ouvir um glória a Deus? Salomão entendeu que ele não poderia pedir para Deus riqueza, poder, glória, mas que ele deveria pedir sabedoria, Deus, para reinar com justiça sobre o povo. Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida, é isso que eu quero dizer para você. Deus precisa estar em primeiro lugar no seu casamento, nas suas finanças. Deus precisa estar em primeiro lugar no seu ministério. Deus precisa estar em primeiro lugar no seu trabalho. Deus precisa estar em primeiro lugar em tudo na sua vida. E com sabedoria. E o que nós fazemos? Tudo ao contrário. Nós deixamos as coisas de Deus para depois e vamos viver na carne, na força do braço. Vamos buscar uma empresa que vende produto. Eu vou vender Mary Kay, eu vou vender não sei o que, eu vou vender não sei o que lá, eu vou vender Avon, vou vender não sei o que lá, para me ganhar mais. Eu vou ocupar parte do meu tempo para poder aumentar a minha renda. E não estudo. E não vou buscar a palavra de Deus. Tem alguém aí, irmãos?
aonde que nos edifica e que nos dá conhecimento para podermos entrar em portas que somente Deus vai colocar você diante delas. Nós recusamos e abrimos mão de toda essa sabedoria de Deus. Abra comigo lá, algo que ocorreu com o filho pródigo e o filho mais velho, na parábola, Lucas capítulo 15, no versículo 27, todo mundo conhece já essa passagem. O filho pródigo aprontou um monte, gastou todo o dinheiro que o pai deu e voltou para casa. Amém, irmãos? Chegou lá, o pai estava recebeu com muito amor, abraçou ele, deu vestes limpas, colocou o anel no seu dedo, honrou ele, trocou as vestes, mandou matar um bezerro cevado, fez tudo para o filho, recebeu o filho de braços abertos, falou: filho, esperei todos os dias, esperando por você voltar, você estava afastado de mim, agora eu consegui trazer você de volta, você apareceu, agora eu vou cuidar de você. Não foi assim? E o filho mais velho estava onde? Aonde o filho mais velho estava? Estava no campo, trabalhando. A palavra diz que ele estava trabalhando, estava no campo, estava longe de casa. O filho mais velho não ficava em casa também, ele ficava cuidando das coisas. Ele não estava perto do pai. Mas naquele dia ele chegou e voltou para casa, cansado, tarde da noite, chegou e encontrou numa festa. Ele falou, o servo falou: ué, o que está acontecendo em casa? O teu irmão mais novo chegou, e o pai mandou matar o bezerro cevado e fazer uma festa. Ah, é? Meu pai mandou fazer isso? Pegou a parte do dinheiro e deu para ele, gastou tudo com as prostitutas, com as meretrizes, fez uma bagunça toda, e agora chama de volta, e veste ele, mata bezerro, e faz essas coisas para ele? Eu que trabalho aqui, dia após dia, debaixo do sol quente, trabalhando nas terras, aumentando as coisas do pai, plantando lavoura, fazendo um monte de coisa. Meu pai nunca me deu uma cabrinha sequer para mim se alegrar com meus amigos. Amém, irmãos? Está aí ou não está? Do 27 em diante aí, ó. Vamos ler o 29. E saindo o pai, diz assim: e saindo o pai estava com ele, mas respondeu ele e disse: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos seus mandamentos. Nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, nem chamou de irmão, hein? Este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele disse o quê? No versículo 31. E ele disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Amém, irmãos? E por que ele não tinha? Por que ele não tinha? O filho mais velho, mas, filho, você está comigo, vocês não estão com Cristo? Quem está com Cristo aqui? Dá uma glória a Deus, levanta a mão. E por que não tem? Hã? Por que não pede? Ou porque não tem tempo para ficar perto do pai, para conhecer o pai? O pai ensinar, para ter intimidade com o pai, está trabalhando demais, não tem tempo. Não viu que ele não estava fora de casa? Não estava no campo? Ficava dias no campo, e não tinha tempo para ficar perto do pai. E o pai queria que o filho estivesse perto, ele não precisava ir tão longe, ele tinha que estar perto, para conhecer do pai, para que o pai pudesse ensiná-lo. Dizer: pai, eu queria fazer uma festa aí para alegrar com meus amigos. Pode, filho, é tudo seu, pode fazer. Você acha que o pai ia negar para o filho? Você acha que o pai vai negar uma coisa que você pede para ele? Jesus disse
Se vós que sois maus, sabe dar coisas boas para os teus filhos, ainda imagina eu, que sou Deus. Não vou te dar aquilo que tu pedes? Não vou te dar? Porque o pai, qual o pai? Ele diz assim, qual o pai que o filho pede pão, ele dá uma pedra? Quem tem coragem de fazer isso aqui? Quem tem coragem de falar assim? O filho fala assim, pai, me dá um pão. Ele vai lá e dá uma pedra para o filho comer. Quem tem coragem? Por que Deus vai fazer isso com você e comigo? Jamais. Agora nós precisamos aprender a pedir. Precisamos a conhecer o nosso Pai. Precisamos ter relacionamento com o Pai. Ter sabedoria. Se você não conhecer a palavra de Deus, querido, se você não tiver sabedoria, você não vai encontrar. Você não vai conhecer o teu Pai. Você sabe, quem tem pai aqui vivo? Levanta a mão, irmãos. Quem tem pai vivo? Conhece o pai, né? Aí o pai dá aquela olhada assim, já até sabe o que ele está pensando, né? Não é assim? O pai dá aquela olhada, você fala, já entendi, pai. Você sabe. Não precisa falar mais nada. Já compreendi. Por quê? É um relacionamento. Agora, se você não tem pai, você tem que buscar esse pai. É o mesmo pai. É o pai espiritual, através da palavra de Deus. Como que você vai conhecer ele sem você estudar as Sagradas Escrituras? Sem você se aprofundar nas Sagradas Escrituras, conhecendo ele, sabendo quanto ele é bom para você, atender dos princípios dele, queridos. Como que você vai entender e compreender que ele te ama tanto, 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 que ele dá reinos por ti, ele diz na palavra? Como que você vai entender isso, se você não estudar, e não buscar, e não praticar, e não exercitar a fé na palavra de Deus? Pastor, eu não tenho tempo, porque eu estou trabalhando demais, eu trabalho até tarde, eu não consigo, eu não posso ir na célula, eu não posso ir na maturidade, eu não posso ir na reunião de pastor. Os líderes não podem participar, tem líder, irmãos, que não está vindo na reunião de pastor, porque não tem tempo, está trabalhando. E quantas palavras eu tenho ministrado aqui na vida dos irmãos, dos líderes, que eu fico 3, 4 horas estudando para ministrar e ensinar os líderes, para que eles venham crescer, para poder os líderes ser ativados na fé, para eles poderem avançar, mas os líderes não aparecem na reunião. Na maturidade também não vem. Os irmãos que não são líderes, que são ovelhas, também não vêm na maturidade também, faltam demais. E como que vão crescer espiritualmente? Como que vão conhecer o Pai, conhecer as Escrituras? Como que vão prosperar, irmãos? Abra comigo lá, Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6. Velho Testamento. Ele diz assim, ó: o meu povo foi destruído. Diga destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Tem alguém aí? Tem alguém aí, irmãos? O Senhor tem um plano para você e para mim, para que você seja sacerdote diante dele, na glória. Projeta aí, 1 Pedro 2,9. É que às vezes você acha que Deus não tem isso para você. Deus te chamou para você ser rei e sacerdote diante dele.
Mas para isso você tem que ter conhecimento da palavra dele. Você tem que se dedicar no Evangelho. E nós estamos aqui, irmãos, pregando. Se é para uma pessoa, para 3, é para 4, é para 5, é para 10, é para 1000, não importa. Nós estamos aqui e vamos falar do mesmo jeito. Olha o que diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos chamados ou não somos chamados para ser reis e sacerdotes diante dele? Mas como que eu vou ser rei e sacerdote se eu não busco conhecimento? Se eu estou sendo morto, destruído por falta de conhecimento? Como que eu vou instruir alguém se eu não sou instruído? Como que eu vou instruir alguém se eu não estou sendo instruído também, se eu não estou me alimentando, se eu não estou buscando? Você tem que priorizar, querido, algumas coisas da sua vida. A primeira coisa a você priorizar é Deus na sua vida, em primeiro lugar. Nada pode estar à frente de Deus. Por isso que ele fala: buscai a Deus em primeiro lugar, em sua justiça, o resto será dado o quê? Será acrescentado, a palavra diz. Nós vamos ver isso daqui a pouco, o que o Senhor nos diz a respeito disso. Amém, irmãos? Abra comigo lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 4. Pastor, eu não tenho tempo, estou atrás de dinheiro, tenho que pagar conta. Se você tiver a chave, meu filho, você pede e Deus põe para você, abre porta. Você tem que ter a sabedoria, porque quando a sua boca abrir, irmão, vai sair lavareda de fogo. Amém, irmãos? Isso é fé. Isso é poder de Deus. Você não deve nunca colocar nada na frente de Deus. Nunca deixar de buscar a sabedoria de Deus para buscar outras coisas. Mas infelizmente, as outras coisas hoje, elas nos atraem, porque nós somos carnais. Nós somos muito mais carnal do que espiritual. O nosso eu, o nosso ego, as nossas carnalidade nos chama para ficar em casa, para sair, para ir para uma pizzaria, para ir visitar uma amiga, nada a ver, conversar fiado, não é? Ficar no zap ali até tarde, ou assistindo uma TV, um filme, mas falar assim: eu tenho um compromisso com Deus, eu quero aprender, eu quero ser edificado pela palavra, porque quando eu orar, o céu vai se abrir, em nome de Jesus, amém, irmãos? É assim que tem que ser. Nós temos que ter compromisso com quem tem compromisso com nós, que é o Senhor. Eu não posso ter compromisso com outras coisas. Nada pode estar na frente de Deus, nada. Não pode estar na frente de Deus, nem teu marido, nem tua esposa. Pastor, mas e meu marido? Teu marido vem junto, se não vir junto, vem você. A palavra diz que em primeiro lugar é Deus. A esposa não vem, vem o marido, chega em casa, você senta lá e prega para a esposa, para o esposo, enfim. Quando eu me converti, querido, eu tive a sede de aprender, porque eu não via a hora de me libertar, de aprender, de ter sabedoria, de conhecer a palavra de Deus. Eu trabalhava das 7 da manhã, eu saía de casa, voltava às 6h15, 6h20, eu tomava um banho correndo, e eu tinha que viajar mais 30 quilômetros de Cruzeiro do Oeste para Umuarama para mim se especializar no RISA. Fiquei 1 ano fazendo esse projeto com o Eduardo Reis, fazendo maturidade no domingo, acordando 9 da manhã no domingo para ouvir o quê? A palestra, o ensinamento nível 1 do bispo, ministrando sobre nossas vidas. Saía de lá 11 horas da manhã, chegava em casa, eu sentava com a minha esposa e ia ensinar ela, e falar: olha, eu aprendi isso aqui, isso aqui, isso aqui. A mesma coisa era no riso, eu chegava 11h30, meia-noite em casa, ela estava com a janta pronta na mesa, esperando, e eu lá, comendo e explicando para ela tudo que eu tinha aprendido naquele dia. A vontade era grande de aprender o Evangelho,
A vontade era grande de poder aprender e ser liberto, sair das garras de Satanás. Mas eu tive que me esforçar, irmãos. Eu tinha que me esforçar. Eu tinha que fazer o esforço meu. Eu trabalhava todo dia, de dia a dia, sol a sol. Eu não vivia da obra. Eu era recém-convertido. E eu tinha que fazer isso porque eu queria fazer, mas eu não fazia isso porque eu era obrigado, eu fazia isso porque eu tinha desejo de ser, desejo de aprender. Mas muitas pessoas, elas querem fazer, faz por fazer, faz porque o pastor manda, faz porque o pastor diz que tem que fazer, porque se não fizer não pode liderar, se não fizer não pode isso, se não fizer... Irmãos, eu não preciso te obrigar a fazer, você tem que ter desejo de fazer. Você tem que entender que o Cristo morreu na cruz do Calvário para que você receba tudo que Ele tem para te dar. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Você só vai receber se você tiver sabedoria, entendimento, conhecimento, revelação do teu espírito. Senão você vai ficar privado, você vai ficar imorto, carnal. Sai dessa vida carnal, começa a andar e começa a ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Mata essa carne e fala assim: a partir de hoje, eu vou fazer maturidade, eu vou estudar, eu vou para a célula, eu quero compartilhar, eu quero ser um líder, eu quero reinar com Cristo. Eu preciso ser esse líder. Se preparar para o encontro com Deus, está chegando aqui agora, dia 4 de agosto. Se preparar para o encontro com Deus, ir atrás de pessoas para levar para o encontro com Deus. Ame pessoas, tantas pessoas precisam se encontrar com Jesus. E o que nós estamos fazendo? Parados, preocupados com o dia de amanhã, com as coisas que vão acontecer, e deixamos o principal, que é a palavra de Deus, que nos dá sabedoria, nos dá chaves para entrar em muitas portas que ninguém pode entrar, somente o Espírito Santo de Deus, Ele pode nos levar nesse lugar. Provérbios 23:4 diz assim: não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asa e voam como águias pelo céu. Elas desaparecem. Quando você contemplar o dinheiro, elas vão sumir da sua vida, elas vão voar como águia, porque não pode ter nada na frente de Deus. Tudo que você colocar na frente de Deus, Ele vai tirar. Se você colocar a tua esposa na frente de Deus, Ele vai tirar. Se você colocar o teu esposo na frente de Deus, Ele vai tirar. Colocou dinheiro, Ele vai tirar. Vai ficar sem dinheiro, colocou um emprego, vai ficar sem emprego também. É assim que Deus faz. Nós não podemos deixar isso acontecer, nós temos que ser sábios. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, o resto será acrescentado. Eu não posso viver na mentira, me enganando a mim mesmo, na carnalidade, achando que eu posso viver uma vidinha simples, humilde, tranquila, carnal. Vai na igreja no domingo, volta, vai para o trabalho, vai na igreja, vai para a célula, volta aqui e tal. Uma vida carnal, sem estudo, sem crescimento espiritual. Quanto que você cresceu este ano? Você já tem ministrado já nos encontros com Deus? Já está ministrando? Já quantas células você está fazendo? Já é líder de célula? Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Não é assim? Tudo isso, eu tenho que fazer o quê? Ter conhecimento para mim ser tudo isso. Eu não posso ficar abatido. Agora observe. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não lança o rosto, lhe será dado. Peça a Deus, que Ele vai te dar sabedoria, liberadamente. A sabedoria está disposta. Deus vai te dar. Essa é uma chave. É uma das chaves. A primeira chave é a sabedoria. A segunda chave é você pedir. E como é que eu faço para pedir, pastor?
Você tem que pedir sabedoria para lidar com seu esposo. Não peça só sabedoria. Peça sabedoria para lidar com seu esposo, seja específico. Peça sabedoria para lidar se você tem problema de finanças. Peça sabedoria a Deus para lidar com as suas finanças. Se você tem problemas em relacionamento, enfim, o que for, você tem que pedir especificado. Senhor, me dá sabedoria para me dar com tal situação. Me dá sabedoria para os dons do Espírito, para que eu venha crescer em espiritual. Me dá sabedoria para manifestar o reino. Me dá sabedoria para ser um líder, que eu quero pregar, eu quero fazer encontro com Deus, eu quero ministrar, eu quero quando eu abrir a boca, não seja eu, mas seja o Senhor em mim. O Senhor falando através da minha vida. Peça sabedoria, mas pedindo e especificando. Não peça sabedoria, Pai, me dá sabedoria, porque sabedoria é tanta coisa, irmãos. É tão grande a sabedoria, e Deus não sabe. Ou Ele sabe, Ele sonda os nossos corações. Fala, pastor, mas Ele sonda os nossos corações, sabe, mas Ele quer ouvir a sua boca. Por isso que Ele diz lá, Jeremias 33:3, clama-me e responder-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Agora, mas pastor, eu não peço porque Deus conhece o meu coração. Você está enganando você mesmo, querido. Não deixe enganar você mesmo. Não entra no sistema do mundo. Não deixa o mundo te enganar. Não deixa a tua carne te enganar. Seja atento para ouvir e tardio para falar. Esteja pronto para fazer a obra de Deus. Pastor, não tem ninguém que cante, eu vou cantar. Pastor, não tem ninguém que prega, eu vou pregar. Pastor, não tem ninguém que faz célula, eu vou fazer. Pastor, não tem ninguém que limpa a igreja, eu vou limpar. Pastor, não tem ninguém, vou fazer. Pastor, está faltando as coisas, vou comprar. É assim que tem que ser. Eu estou pronto. Estou pronto para fazer a vontade de Deus. Você tem que estar pronto, querido. É isso que Deus quer. Deus tem um chamado para você e para mim. Diga glória a Deus, irmãos. Esteja pronto. Não vou pensar, eu vou pensar se vai dar certo, eu vou pensar se eu vou querer ser líder, se eu vou querer ser discipulador, eu vou pensar. Tem que deixar de ser carnal e começar a andar na presença de Deus, dando a sua vida por Deus. Não seja carnal, seja espiritual. Amém, irmãos? Abre lá, Mateus 6,33. E ele diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Agora eu quero chamar, presta atenção aqui, fala assim, acrescentadas. Acrescentadas quer dizer o seguinte, o significado da palavra acrescentadas, quer dizer, juntar coisas, adicionar, aumentar, enriquecer. Amém, irmãos? Então, primeiro você tem que buscar Deus, o reino, a justiça dele, e o resto será o quê? Quem vai te enriquecer? É Deus. Vai ser acrescentado para você. O que vocês fazem? O que nós fazemos? Buscamos primeiro o quê? As coisas do mundo. Depois vamos buscar Deus. Primeiro vamos buscar as coisas do mundo. Depois vamos buscar Deus. As coisas de Deus, elas não estão em primeiro lugar. Infelizmente, eu tenho visto aqui na igreja, tem dia que eu venho ministrar aqui, nas minhas reuniões, eu tenho até vergonha de falar, irmãos, quantas pessoas vêm. Na maturidade, eu tenho até vergonha de falar quantas pessoas vêm. Tá certo, tem pessoas que trabalham. Mas, irmãos, se você não tem um compromisso, se você tem compromisso, se você está em casa, não mente para você mesmo.
ande certo, ande na luz. Fala assim, eu não vou fazer maturidade, eu não vou liderar, eu não quero liderar, eu não vou me preparar. Mas não engane você. Nós precisamos andar na luz. Nós precisamos ser fiel ao Senhor. Precisamos ser claro com Deus. Eu quero aprender acerca de Deus, amém. Se tiver 2 aqui, amém, vou ministrar para 2 como se fosse para 100. Se tivesse 100, eu vou ministrar como se fosse para 1000. E assim, irmãos, essa é a verdadeira. A verdadeira riqueza está em você compreender as coisas de Deus e fazer elas com obediência. A maior sabedoria que tem do homem, além de buscar a palavra, se chama obediência. Pastor, mas eu estou na campanha, estou sem comer, não estou almoçando, não estou jantando, estou só no pão, na água. Amém, irmãos? Respeito o seu jejum, a sua oração. Mas e a palavra? E a espada do Espírito, como é que está? Está embanhada? Está guardada a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Está guardada? Porque o que te vai livrar você no momento da ira, no momento da dificuldade, é a palavra de Deus. Se você não tiver conhecimento, você vai ser destruído. Isaías 6:4. Isaías 4:6, né? Amém, irmãos? Tem alguém aí? Abre lá, Colossenses 2, versículo 2. Estamos quase terminando. Ele diz assim: para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude e da inteligência, para o conhecimento do ministério de Deus Pai e de Cristo, em que estão estendidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém, irmãos? Olha só, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nós somos enriquecidos da plenitude e da inteligência para o conhecimento do ministério de Deus. Como que eu vou ser reconhecido? Como que eu vou enriquecer o meu conhecimento se eu não estou estudando, se eu não estou buscando? Vocês estão vendo, irmãos? Como que eu vou ter sabedoria de Deus se eu não faço, se eu não busco? Deus, Ele quer mudar a sua história hoje. Posso ouvir glória a Deus aí? Continua em Colossenses aí, dá um pulinho para a folha para frente, vai em Colossenses 3, no verso 1. Esse texto é muito, muito importante você anotar ele também, esses 2 textos aqui, ó. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, todo mundo aqui já ressuscitou com Cristo aqui, irmãos? Já? Todos ressuscitaram com Cristo, né? Então ele diz aqui, ó, se já ressuscitaste com Cristo, se já fosse batizado, já desceu as águas, já é filho, então você já ressuscitou com Cristo. Ele diz: buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos. A sua alma, ela tem que estar morta, o seu desejo tem que estar morto. Nada pode te impedir você de buscar a Deus. O seu ego, o seu eu, a sua alma tem que estar morta. E não nas coisas que são da terra, está dizendo ali. Porque já estáis mortos, e não a vossa vida está escondida com Cristo e em Deus.
e a vossa vida, perdão, quer dizer, e a vossa vida está escondida com Cristo e em Deus. Amém. Tem alguém aí, irmãos? Eu sei que essa palavra é um pouco forte, e hoje o Senhor vem trazer uma exortação para a igreja. Pastor, eu quero enriquecer. Pastor, eu quero ter dinheiro, eu quero ter casa, eu quero ter carro, eu quero ter isso. Eu quero comer o melhor dessa terra. Irmãos, Deus quer que você coma o melhor dessa terra. Isaías 1,19 diz assim: se quiseres e me ouvires, comerás o melhor dessa terra. Né? Deuteronômio capítulo 28, do 15 em diante, as bênçãos do Senhor correrão e te alcançarão, né? Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 8, diz lá que tudo já está preparado, a casa está edificada, as terras estão plantadas, os vinhais estão prontos, está tudo pronto, Deus te deu tudo para você, é só você tomar posse, é herança sua, você tem direito, tudo é seu, tudo está preparado para você, querido. Mas por que você não toma posse? Porque te falta conhecimento. Eu não estou aqui, irmãos, para passar a mão na sua cabeça hoje, mas também não estou aqui para te apontar o dedo. Olha para mim, não estou aqui para te apontar o dedo, dizendo que você é culpado. Não estou aqui para isso. E nem Deus está dizendo que você é culpado. Não estou aqui. Olha para mim. Eu estou aqui para te dar a mão e dizer assim: vem que eu vou te ajudar. Vem que eu vou te ajudar. Posso ouvir um glória a Deus? Vem que eu vou te ajudar, vou te ensinar. Você vai andar na luz. Você vai andar na luz. Lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: se andares na luz, com ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós não podemos, irmãos, apontar o dedo para ninguém. Eu não estou aqui para te julgar, mas eu estou aqui para exortar você na palavra, para que você acorde, que você tome um choque de realidade, para que você não fique aí parado, que você não fique aí pensando: pastor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso trabalhar, eu preciso disso. Claro que você precisa trabalhar, claro que você precisa crescer, enriquecer os seus enriquecer. Deus quer tudo isso para você, para mim. Mas se nós não estudarmos, se nós não buscarmos sabedoria, conhecimento, se nós não amarmos uns aos outros, se nós não praticarmos a palavra de Deus, como é que nós vamos viver isso? Como que nós vamos ter isso, irmãos? Amém, irmãos? Eu não quero dizer para você que você sai daqui: meu Deus, eu apanhei. Não, você não apanhou. Deus está dizendo: vem que eu vou te ajudar, vem que eu vou te ajudar, vem que eu vou ensinar você. É isso que Deus está falando comigo. Deus não quer te chamar a atenção para te culpar, para que você saia daqui humilhado. Nossa, eu não presto mesmo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não é isso. Deus está dizendo: eu quero que você venha e aprenda de mim. Tome de mim, que sou teu Deus, conhecimento, sabedoria, verdade. Toma de mim a revelação do Espírito. É isso que Deus quer, que você venha e tome dele. Porque Deus usa o teu sacerdote, querido, para entregar para você, para te ensinar. Mas se você não está pronto para receber, se você não entendeu ainda, você olha o teu sacerdote como um carnal. Se você ainda tem esse pensamento carnal, de olhar para o teu sacerdote e dizer: se eu quero, não vou lá. Irmãos, quantas palavras eu tenho ministrado aqui, que muita gente está faltando no culto, está faltando nas reuniões, está faltando nas células, perdendo a oportunidade de uma mudança de vida, de um posicionamento. Estava falando aqui, pastor, o tempo que nós convertemos, como que era, né, corrida, né? Trabalhava o dia inteiro e tal, corria, comia, saia correndo para estudar. Domingo,
9 horas da manhã tinha maturidade. E daí eu chegava em casa, eu comia rapidinho, já, daqui a pouco já era a hora do culto, já, das 7. Não era corrido? E nós reclamava? Era uma bênção. Nós ficamos mais de 2 anos desse jeito, uma alegria chegar na igreja. Porque eu queria saber o que o pastor, o que o meu bispo tinha para falar. Porque, mesmo que a palavra fosse já conhecida, mas Deus ia usar ele tremendamente. Eu ia sair dali cheio, para mais uma semana abençoada. Amém, irmãos? Era assim, era dessa forma. A palavra diz lá em Jeremias capítulo 9, versículo 23, essa palavra aqui ela vai falar muito com você, ela falou muito comigo também. Jeremias capítulo 9, versículo 23, ela vai esclarecer para você. Olha o que Deus diz, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não te glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloria? Mas em que se gloriar, ele está dizendo? Glorie-se nisto. Olha o que ele diz: em me entender e me conhecer. Olha aí. Amém, irmãos? Que eu sou o Senhor, que te faço beneficência. Beneficência quer dizer ação de fazer o bem, beneficiar, o favor de Deus. Eu sou o Deus que derrama o favor de Deus sobre a sua vida, o juízo, a justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Amém, irmãos? Ele tem a maior alegria, ele se agrada em te ajudar, ele se agrada em te levantar, em te dar a tua casa, o teu carro, o teu esposo, a tua esposa, em te abrir as portas profissionais, o teu negócio próprio, a tua empresa própria, aumentar a sua renda. É o que ele quer, ele se agrada com tudo isso. Mas ele diz assim: vem e conhece de mim, vem me conhecer, vem me buscar. Amém, irmãos? Vem me entender, vem me conhecer, ele está dizendo. Eu só posso entender e conhecer Deus se eu buscar a palavra dele, se eu me dedicar na obra de Deus. Diga assim: o reino de Deus é conquistado por esforço, e aquele que se esforça se apodera dele. Projeta lá para todo mundo ver, Mateus capítulo 11, versículo 12, e vamos finalizar. Mateus 11, 12, eu acho. Diz assim: desde João Batista até agora, diga até agora, o reino de Deus se faz por violência. Olha lá, ó. Desde João Batista até agora se faz por violência o reino de todos os céus, e pela força se apoderam dele. Amém, irmãos? Deus chamou você, irmão, para você se esforçar. Salvação você tem de graça, você não paga nada para ser salvo. Amém, irmãos? O Senhor já derramou o sangue dele na cruz por você. Está certo, a conta tua foi paga, amém? Ou alguém quer pagar a conta aqui? Tem alguém que quer pagar a conta do pecado? Ou, porque Jesus já pagou a conta por nós. Mas se tiver alguém que quer pagar, né, Deus deixa também. Mas se você tem consciência e fala: Senhor, eu te recebo, Senhor, como meu Senhor, o Senhor já pagou a minha conta, eu não devo mais nada para Satanás, hoje eu sou um homem livre, uma mulher livre, eu
eu sou fiel ao Senhor, eu sou temente a Deus, eu sou fiel no pouco, também o Senhor vai me acrescentar no muito, amém, irmãos? E se eu sou infiel no pouco, como eu poderei receber as coisas que são as riquezas de Deus? A palavra diz, se eu sou infiel no pouco, como eu poderei receber as riquezas de Deus? Eu não falei esse texto para vocês, né? Mas está ali. E Deus, Ele quer isso. Ele quer que você seja fiel. Ele quer que você seja temente a Ele. Faça a obra para Ele, sem reclamar, sem murmurar, mas com alegria, com amor, com temor no coração, estando pronto, sem reclamação. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a Deus. Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus, vamos orar. A pastora já deu um sinal para mim lá que o horário já foi. Não? Ah, você quer dar uma palavrinha? Aí eu entendi que ela falou, o sinal já foi já. Ops, né? Amém, irmãos? Eu já tinha terminado. Glória a Deus. É que Deus me incomodou lá em cima. Eu só estava com duas crianças hoje da minha idade para aplicar a palavra, e o Senhor me incomodou, e eu deixei as crianças, já apliquei para eles, e deixei eles com a outra turma e desci. Eu não sei o que você ministrou, como sempre eu nunca sei, mas o Senhor me incomodou lá em cima para falar para a igreja que Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Que muitos não tenham obedecido e colocado outras coisas na frente do que aquilo que Ele tem mandado. Às vezes nós achamos que estamos fazendo a obra de Deus, mas às vezes nós estamos fazendo coisas para Deus. Então nós temos que vigiar, irmãos. Porque a vinda de Jesus, ela é certa. E nós como crentes, como os filhos verdadeiros, reconhecidos pelo sangue do Cordeiro, às vezes nós achamos que isso é uma historinha contada, que alguém contou para nós que Jesus vai vir um dia, mas isso ele é verdadeiro, é verídico. E hoje eu ministrando para as crianças, o Senhor falou, fala para a igreja toda. Porque existe dois tipos de crente na história que eu ministrei hoje para as crianças. Aquele crente que obedece e aquele crente que não obedece. Só que só vai subir para o reino do céu o crente obediente. O crente desobediente vai ficar para a grande tribulação. E vai ser tratado, começando aqui já. E o Senhor, hoje a palavra ministrada para as crianças foi Mateus 20, que fala sobre o fazendeiro com as suas vinhas, e ele chama em 3 horários o povo para ir colher na vinha. Ele chama de manhã, ele chama pelas 9 e chama às 5 horas da tarde. Porém, todos que ele chama, ele paga o mesmo valor para ambas partes. Só que aqueles que começaram a trabalhar de manhã, começam a murmurar na hora de receber seu pagamento, porque eles acham que não é digno, porque eles estão desde manhã trabalhando, e daí o que chega às 5 horas, recebe o mesmo valor. O Senhor não quer ouvir murmuração. O Senhor não quer ouvir lamentação. O Senhor quer obediência. Se Ele chamou você desde cedo para trabalhar, faça o teu serviço com excelência. E se Ele chamou você ao meio-dia, execute também com excelência. E se Ele chamou você às 5, vá com alegria. Mas aquele que começou de manhã não pode murmurar, nem achar que ele tem que ganhar mais do que aquele que começou à tarde.
Para de olhar às vezes para o teu vizinho e achar indigno, mas faça a tua parte com excelência. Irmãos, nós só vamos ser crentes arrebatados se nós formos crentes que conhecem a palavra. Quem não conhece a palavra de Deus só perece. Hoje, quando eu estava ministrando para as crianças, a palavra falava assim, que muitos crentes deixam a sua Bíblia em cima da estante, como um enfeite. Irmãos, isso não está longe daqui, não. Isso aqui não é para os católicos, não, nem para os ímpios. É para os próprios crentes mesmo. Muito crente não lê a Bíblia. E não tem noção do que a Bíblia tem para te ensinar. E quando vocês não leem, têm dificuldade de ler, e quando tem alguém que lê para você aqui, que tem a maturidade, vocês faltam e não venham participar. Como que vai haver aprendizado? Como que vai haver evolução? Como que os líderes vão passar para suas ovelhas, vocês também não vêm aprender? E eu não sei o que você ministrou, mas o Senhor falou para mim, que muitos estão achando que estão fazendo muita obra, mas não estão fazendo nada, porque o essencial é obedecer o que foi falado e mandado e não estão exercendo. Então vamos ser vigilantes, irmãos. Vamos ser vigilantes, porque a vinda do Senhor é verdadeira, não é uma historinha de quadrinho. O Senhor vai vir para arrebatar a igreja dele. A noiva do Senhor tem que estar preparada, irmãos. Uma noiva, quando vai casar, ela se prepara. Ela não vai de qualquer jeito para o altar receber o noivo, não. Ela fica dias se preparando, porque ela quer chegar linda na presença do noivo, perfeita, né? Ela não vai chegar descabelada para o noivo, não. Ela não vai chegar com qualquer tipo de roupa. Ela se prepara, ela se arruma, ela vai chegar linda para Ele. A mesma coisa o Senhor quer de nós. Nós somos a noiva do Senhor. Ele quer que você chegue preparado para Ele, para quando chegar a vinda do Senhor, você não venha ficar para trás. A vontade de Deus é arrebatar a igreja inteira. Ele não quer que um sequer se perca, um sequer fique para trás. Tem crente brincando. Ai, mas na grande tribulação, ainda tem a grande tribulação. Irmão, vocês não sabem o que é a grande tribulação. Vocês têm noção do que é você ver um filho teu perecer ou morrer na tua frente e você não poder fazer nada? Nós temos tempo ainda, enquanto é dia, para fazer a obra do Senhor, para obedecer aquilo que o Senhor tem colocado. E tem muitos brincando. E o Senhor pediu para mim falar para a igreja, não brinca, porque a vinda dele é real. E é como está na palavra, vai ser como um ladrão. Ele não vai avisar, ele vai chegar. E ele vai levar aqueles que têm obedecido o que ele tem delegado, pela palavra do Senhor. Se você não lê a palavra do Senhor, você não sabe o que Deus quer de você. Se você não estuda a palavra de Deus, você nunca vai saber o que Ele tinha para você cumprir aqui na terra. Mas vai chegar um momento que Ele vai vir para recolher. Amém?